A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Mais um momento que estamos juntos para compartilharmos a santa palavra de Deus. Espero que você esteja bem, espero que sua saúde esteja boa nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, seria o nosso culto das sociedades, não é? Culto para os homens, culto para as mulheres. Infelizmente não podemos estar ainda reunidos, mas a palavra de Deus não pode deixar de chegar até o seu coração. Hoje, 1º de abril, é o dia onde se comemora o Dia da Mentira. Veja que coisa. No Brasil nós temos o Dia da Mentira. E esse dia, 1º de abril, foi escolhido como esse dia. Antigamente até se falava mais nisso. Antigamente, nesse dia 1º de abril, se pregava peças, as pessoas ligavam umas para as outras ou traziam notícias falsas. Era uma brincadeira, não é? Mas a gente sabe que mentira não é brincadeira. Mentira é coisa séria. Mentira é algo que não é aceitável na vida do crente. É algo que Deus não aprova na nossa vida. Então, achei por bem hoje trazer esse tema para a gente conversar um pouco sobre isso. Já é um tema que já abordei na igreja em outras oportunidades, de várias formas, porque eu entendo que é um tema sempre muito importante na nossa vida. Por quê? Porque a prática da mentira compromete a nossa vida espiritual, compromete a nossa comunhão com Deus, compromete relacionamentos. Quantos relacionamentos vão se desgastando, terminam se acabando por causa da mentira? E você sabe que aquela pessoa que mente não tem credibilidade diante das outras pessoas. Imagina a situação de um marido, de uma esposa, ou de um filho, um pai, uma mãe, enfim, que vivem na prática da mentira. Ninguém acredita nessa pessoa. Mas não é só a questão de se viver na prática, é se utilizar a mentira de alguma forma, para benefício próprio. Há um texto na palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, para acompanhar a leitura da palavra, está lá em Colossenses, capítulo número 3. Nós vamos ler o verso 9 e o verso número 10. 9 e 10. O verso 9 diz assim: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos orar? Querido Deus, pedimos a Ti agora a direção da Tua palavra, que esta palavra, Senhor, venha edificar a nossa vida, fortalecer a nossa caminhada e nos afastar, Deus, daquilo que não agrada o Teu coração. Peço uma bênção especial para quem está agora nos vendo, aquele que está acompanhando a pregação de Tua palavra, que seja edificante e que ela cumpra o propósito para o qual está sendo enviada nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse tema é um tema muito palpitante, o tema da mentira. Alguns dizem que existe a mentira justificável, a mentira que abençoa, a mentira que ajuda. Bom, é verdade que quando entramos para o campo da ética, da filosofia, da moral, existem algumas variantes em relação a essa questão. Mentiras que salvaram vidas de pessoas. Estava me lembrando aqui daquele filme A Lista de Schindler, onde ele mente para as autoridades alemãs, porque ele estava ali salvando milhares de vidas, né? Me parece que mais de 2.000 pessoas. Mas constantemente ali ele mente, para que aquele seu intento de salvar aquelas vidas pudesse ter bom êxito. Então, há questões que se discutem no campo da ética, da moral, da filosofia, acerca da mentira. Não é o nosso propósito hoje aqui, até pelo nosso tempo, que é reduzido, mas o que nos interessa mais aqui é
tratar a mentira à luz da palavra de Deus. Lógico que eu digo para você que não há mentira santa. Não há mentira que abençoe. Toda mentira é mentira. E a Bíblia não faz nenhuma distinção entre mentira santa, mentira justificável, mentira que ajude. Não. Mentira é mentira. Interessante que algumas definições dizem que mentir é fazer declaração propositalmente falsa. Usar meias verdades que envolvem falsas impressões. Ou seja, mentira é falsear a verdade. E nós estamos vivendo o tempo das fake news. Não é? Fake news nada mais é do que mentira, notícia falsa. Mentira. Isso tem sido uma verdadeira calamidade, uma praga das redes sociais. Hoje em dia a gente tem que olhar a fonte, de onde está vindo aquela notícia. Porque a gente sabe que muitos sites menos qualificados ficam espalhando mentiras a respeito de tudo. Inclusive agora, nessa caso da pandemia, do coronavírus, também se localiza muitas mentiras para levar as pessoas ao desespero e coisa do tipo. Então, a gente já parte de um princípio aqui de que mentir é omitir a verdade. Mentir é falsear, é enganar, né? Na maioria das vezes, buscando se levar um propósito. A palavra de Deus ela não deixa nenhuma margem quanto a nós não praticarmos a mentira, estarmos longe da mentira, buscarmos e vivermos pela verdade. Interessante que no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra mentira, o nome é kazab, que ocorre 29 vezes. E outro termo hebraico para mentira é seker, que ocorre 43 vezes. Ambas as expressões significam engano, mentira. O Novo Testamento também, no grego, a palavra pseudos, ocorre 7 vezes, e que significa engano, mentira. A gente vê muito claramente que Deus tratou dessa questão. Né? Há passagens da Bíblia onde o Senhor ele é muito enfático em relação a essa questão da mentira. E se você ou eu, ou alguém, porventura, vai se deixando levar pela mentira, nos tornamos refém dela. Quantas pessoas, para encobrir uma mentira, mentem de novo? E para encobrir a nova mentira, mentem de novo. Isso não tem fim nunca. A pessoa se torna escravo de uma primeira mentira. Porque para não ter a verdade trazida à tona, para não ter a verdade mostrada, essa pessoa ela vai entrar no círculo vicioso. Mente para encobrir a mentira anterior. E isso não tem fim nunca. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 19, verso B, diz assim: de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Há pessoas que têm se deixado vencer pela mentira, pelo engano. A balança desonesta é mentira. Você ficar com o troco de alguém é mentira. É engano. Não é para nós. A palavra de Deus não nos autoriza esse tipo de ação. Muito pelo contrário. A santidade envolve honestidade, transparência, a verdade. Né? A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Então a verdade, ela transforma, ela liberta. A mentira, ela aprisiona. No texto que nós lemos lá em Colossenses, Paulo ensinou que como novas criaturas, não devemos viver na prática da mentira. Isso é muito claro. Se somos novas criaturas em Cristo Jesus, não devemos viver na prática da mentira. Devemos nos policiar para sermos verdadeiros. E o bom é que Cristo nos trouxe a liberdade para vivermos na prática da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, não é? Então, Cristo trouxe a possibilidade para o ser humano não viver na prática do engano, da mentira. E de uma forma mais ampla, dos maus costumes, não é? Porque os maus costumes normalmente envolvem a mentira.
o engano, coisas que não são condizentes com a nossa condição de servos de Deus. Hoje eu quero trazer para você um título sugestivo. Como falei, eu já trabalhei esse tema na igreja e eu quero trazer 4 verdades sobre a mentira. Tratamos já disso na igreja há tempos passados e aqui e ali a gente volta a esse tema porque a mentira é algo muito sutil, uma astúcia de Satanás na vida de uma pessoa. A pessoa mente uma vez, não acontece nada, ela se saiu de uma situação difícil, aí a pessoa mente de novo e se saiu de novo bem, ninguém ficou sabendo, ela se livrou de uma situação de incômodo, de uma situação desconfortável, e ela vai sendo dominada. É o texto que lemos lá em 2 Pedro 2,19. Ela vai sendo envolvida por aquilo. Mas 4 verdades sobre a mentira eu quero trazer para os irmãos hoje. A primeira verdade sobre a mentira é que a mentira é filha de Satanás. Muito claro. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da desonestidade? Não é? Quem é o pai do engano? Satanás. João 8,44 diz: Vós tendes pai por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou da verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e presta atenção, e pai da mentira. Então a Bíblia é muito enfática, expressa. Satanás é que fomenta a mentira. Satanás é que fomenta o engano. Satanás é que fomenta a desonestidade, que é parceira da mentira, no coração das pessoas. Então, se a gente sabe que a mentira, a origem, a fonte é Satanás, eu não vou querer isso na minha vida. Eu não vou querer uma semente maligna dentro do meu coração. Eu não vou querer me assemelhar a Satanás, nessa questão ou em qualquer outra. Ele é pai, ele fomenta, ele lança mentira muitas vezes, ele lança falsas verdades, até às vezes para denegrir a imagem de alguém, para destruir alguém, né? Porque uma vez que se lança uma mentira contra a honra de alguém, dificilmente essa pessoa sai incólume, não é? Mesmo que se lance uma mentira e no fim da história se prove que é mentira, o dano já está feito. Isso já aconteceu em várias situações, a gente vê acontecendo, pessoas que são justamente acusadas, e depois se descobre a verdade, que a pessoa não tem nada a ver com aquilo, mas o nome já foi manchado. Então a mentira é uma arma poderosa de Satanás, nas mãos de Satanás. É uma arma, eu diria, de destruição em massa. Não é? Satanás tem usado da mentira, do engano, para conquistar espaço na sociedade. Não é? Para levar pessoas à destruição. Para levar pessoas a, muitas vezes, perderem as suas famílias, perderem os seus negócios, e por aí vai. Aqui no Brasil, de forma muito especial, a gente vê políticos mentindo na televisão, descaradamente. Né? A gente vê muito isso, é uma coisa triste para nós. Ver isso no nosso país. Muitas vezes até mesmo dentro das igrejas, há pessoas que se acostumaram a mentir. Pessoas que estão ali dando brecha nas suas vidas, vivendo uma vida de mentira às vezes. Às vezes até a mentira é nas emoções, não é? Encobre coisas no coração e por aí vai. Mas o fato é que a mentira pertence a Satanás. E se a gente prestar atenção, o mundo é alimentado pela mentira. Não é? Não por acaso, a palavra diz que Satanás é o príncipe deste mundo, não é verdade? Então ele tem fomentado mentira. Mas se você, meu irmão, minha irmã, serva e servo de Deus, sabe que o pai da mentira é Satanás, fuja disso. Em nome de Jesus, fuja disso. Pratique a verdade. Fale a verdade em todo o tempo. Mas a segunda verdade sobre a mentira é que a mentira impede a nossa entrada no céu. A mentira impede o ser humano de entrar no céu. Porque se eu pratico algo que o pai é Satanás, como é que eu vou entrar no céu? Não é? Apocalipse 21, 27 tem um texto bem interessante que diz assim: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é?
Veja, aqueles que praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Aqueles que vivem na mentira, que ganham a vida mentindo, que estão dentro dos seus relacionamentos familiares mentindo, que estão sendo desonestos nas finanças, por exemplo. Essas pessoas não têm parte com Deus. O nome delas não pode estar escrito no livro da vida. Tá? Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que às vezes nós mentimos sem querer. Exemplo, alguém liga para sua casa. Você não quer atender. E aí você diz, olha, diz que eu não estou. É mentira. Às vezes cometemos situações, cometemos alguns atos impensados. Mas como servos de Deus, sendo o templo do Espírito, o Espírito do Senhor vai ali no nosso coração, nos mostra que nós erramos naquilo ali, nós nos arrependemos e fazemos o que Paulo manda, vigiamos. Quando Paulo ensina que nós temos que vigiar e orar, é para que essas situações não nos peguem de surpresa, muito pelo contrário, para que a gente esteja preparado. Veja o que aqui diz Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Veja a expressão, ama e comete a mentira. Eu faço um paralelo aqui com a questão do dinheiro. O dinheiro em si, ter dinheiro em si não é pecado. Ter uma vida confortável não é pecado. O pecado é amar o dinheiro. Aqui a situação ainda é pior, porque o texto fala quem ama a mentira, quem pratica a mentira, quem faz da mentira a sua vida, modos de agir, de operar e de ser. Não é? Essa pessoa, ela não vai poder entrar no céu. Seja crente, seja líder, seja pastor, seja quem for. Porque ela vive, se alimenta de uma ação de Satanás. Ela usa esse expediente para conquistar algumas coisas na vida. Usa a mentira. Então ela ama, comete e ama a mentira. Comete e faz da mentira o seu modo de vida. Então, meus irmãos, é bem claro que, para mim e para você, que a gente deve se afastar dessas coisas. Tudo que se opõe a Deus não faz parte da nossa vida. Tudo que se opõe a Deus não pode estar no nosso cardápio. Tudo que se opõe à santidade de Deus e à sua palavra. Sei que não é fácil, nós somos humanos, cometemos erros, deslizes, né? Mas, mais uma vez, lembra o que Paulo disse, vigiai e orai. Né? Em outro momento ele diz, o inimigo está em derredor buscando a quem possa tragar. Então são uma série de observações que a palavra de Deus nos faz, que muitas vezes não damos muita atenção àquilo que está sendo recomendado, mas aquilo tem uma profunda ação espiritual, de nos precaver, de estarmos bem espiritualmente, de estarmos bem com o Pai, não é? De estarmos em comunhão, em santa comunhão, caminhando em comunhão com Deus, para que nesses momentos em que a gente não queria praticar aquilo, a gente de fato não pratique. Não é? Que a luz do Espírito Santo de Deus e a comunhão do Senhor na nossa vida seja suficiente para que a gente não seja pego de surpresa. Como eu falo muito lá na igreja, uma coisa é a ação, outra coisa é reação. A ação a gente pensa antes, a gente calcula, a gente pesa os prós e os contras, não é? E procuramos tomar a melhor decisão. Mas a reação não, a reação é uma coisa inesperada, é uma coisa do momento. E se nós não estivermos muito bem firmados na rocha, vamos correr o sério risco de começar a usar a mentira, começar a nos deixar levar por algumas situações, não é? E estarmos ali de uma maneira muito perigosa, envolvida nessa teia que se chama a mentira. Não pratique nada que se oponha a Deus. Permaneça com seu nome escrito na vida, no livro da vida. E não perca a sua comunhão, a sua salvação, por causa de mentiras. A terceira verdade sobre a mentira
É muito interessante. A mentira impede as nossas orações. Vejamos Isaías 59, a partir do verso 1. Diz assim, se você quiser abrir sua Bíblia, Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. E agora preste atenção. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Não há quem clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Conhecem o mal e dão à luz a iniquidade. Veja que retrato horrível, que radiografia, que raio-x terrível que o Senhor passa. Ele diz, olha, minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Meu ouvido não está fechado, que não posso ouvir. Mas, verso 2, porém, no entanto, entretanto, há um impedimento. Ao que o Senhor ouça, ao que o Senhor mova a sua mão, as vossas iniquidades, as nossas iniquidades. Elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Elas impedem a chegada da bênção de Deus, da comunhão de Deus, do renovo, da restauração, da provisão, do socorro. Quando escolhemos viver em iniquidade. O Senhor usa uma figura de linguagem que os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Não é que Deus não ouça, Deus ouve. Ele não atende. Ele não é recíproco, porque há uma barreira. E dentre essas barreiras, lábios que falam falsidade, pessoas que confiam na vaidade, falam mentiras. Veja, está tudo no mesmo pacote. Está tudo na mesma situação, na mesma condição. Difícil, meus irmãos, muito difícil. Entrar por esse caminho de faltar com a verdade, não ser verdadeiro, não falar olho no olho, não dizer o que pensa, com respeito que se deve ter para com todos, mas ser verdadeiro ali, né? Eu gosto muito de pessoas que são verdadeiras, que chegam e falam o que sentem, mesmo que não seja exatamente o que eu acho, o que eu penso, mas chega e fale a verdade, aquilo que está no seu coração. É difícil lidar com pessoas que falseiam as coisas. Você termina por não confiar naquela pessoa, porque você sabe que ela não está falando a verdade, ela não está sendo sincera com você. Tá? Você chega para alguém e diz, olha fulano, você está chateado comigo? Fiz alguma coisa? Não estou chateado com você. Quando você sabe que a pessoa está. Então ela está mentindo, não é verdade? E tantas dezenas de outras situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas entenda, as nossas iniquidades, inclusive a mentira, impedem as nossas orações. O que seria de nós, irmãos? Quando Deus parar de ouvir o nosso clamor, parar de ouvir as nossas petições, parar de receber a nossa adoração, não nos ouvir mais, nem mover a sua mão em nosso favor. Muitos oram e nada alcançam. Por quê? Porque o coração está coberto de iniquidades, coberto de mentiras, de falsidades, de meias verdades. Não sei se é o seu caso. Se for, pare e reflita. Pare e reflita diante de Deus. E se necessário for, corrija. Corrija isso no seu coração, para que o canal com Deus esteja totalmente desobstruído. Você possa chegar ao trono da graça e conversar ali com o Senhor, se derramar, e ouvir dele o que ele tem a te dizer, o que ele tem a te falar. Mas se surgir esse impedimento, esse muro de separação entre nós e o nosso Deus, é algo terrível, terrível para nós. E que entristece o coração do Senhor, porque nós temos a liberdade, nós somos libertos pelo poder do nome de Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou,
Nós temos condição, sim, de resistir à iniquidade, à mentira, à falsidade, ao engano. Um pouco de esforço nosso, de conscientização e de postura de vida. É dizer para você mesmo, eu não quero viver na mentira, eu preciso desfazer essa mentira aqui, todo esse processo que aconteceu a partir dessa mentira, não é? A mentira é algo terrível, algo terrível. Não só para quem mente, mas também para quem é vítima da mentira. Porque existem dois lados aí, quem mente e quem é vítima da mentira. Os dois se prejudicam, mas eu digo que quem mente se prejudica muito mais. Pode até conquistar alguma coisa nessa terra, pode até alcançar algum objetivo, pode até se sair de alguma situação desconfortável, delicada, pode até não responder por alguma coisa que teria responsabilidade, porque mentiu e a mentira colou, a mentira deu certo. Porque a mentira dá certo, né? Muitas vezes as pessoas mentem e tudo bem, nada acontece. Pelo contrário, ela usufrui daquela mentira, não é? Alguém que vende um carro, o carro está em péssimas condições, tem problemas ocultos, e a pessoa vai ali comprar um carro feliz da vida, às vezes o primeiro carrinho da vida que está comprando, e aquela pessoa que está vendendo sabe que o carro está ruim, que o carro tem problemas, mas não, olha, esse carro está maravilhoso, pode levar, vai ser ótimo para você, carro de primeira, como se diz aí, carro filé. Uma semana depois, está a pessoa batendo na porta. Olha, você disse que o carro era filé, o carro está com um problema seríssimo. Veja, irmãos, como a mentira é terrível, não é? Veja como a mentira é terrível. Mas enfim, a quarta verdade sobre a mentira desvirtua as verdades de Deus. A gente tem visto Satanás fazer isso. A gente tem visto aquele que se opõe a Deus fazer isso, maquiando a sua palavra, desvirtuando o sentido da palavra. A gente tem visto tanto isso aqui no Brasil, não é? Pessoas que usam a palavra de Deus de má fé, para extorquir a fé dos inocentes, para cometer estelionatos espirituais. A gente tem visto grupos sectários aí usando a palavra de Deus, desconstruindo a palavra de Deus a partir de interpretações esdrúxulas, ridículas, absurdas, para justificar o seu ponto de vista. Há um texto lá em Romanos 1:25, que o apóstolo Paulo diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quantas verdades de Deus têm sido transformadas ao longo dos séculos? Quantas verdades de Deus na nossa sociedade hoje, no Brasil, estão sendo desvirtuadas através de interpretações sem nenhum cabimento, sem nenhuma regra de hermenêutica séria, sem observar contexto, nada. Para quê? Para servir aos interesses dessas pessoas, desses grupos. E o pior é que muitas vezes crentes embarcam nessa barca furada e passam a ter dúvidas no seu coração a respeito à palavra de Deus. Se esse efeito acontece na vida de alguém que já tem Cristo, já conhece um pouco a palavra, imagina na vida daqueles que não têm. Veja como é destrutivo. E Satanás sabe como manipular esse tipo de coisa. Satanás sabe como usar a palavra de Deus de forma falsa, de forma mentirosa, para enganar. O engano de Satanás. Veja, irmãos, como a mentira é algo sutil, astuta cilada do diabo. Às vezes muda apenas uma palavra, uma vírgula, uma interpretação, e aquela verdade da palavra de Deus começa a ser contestada. Começa a ter outras verdades que não são e não fazem parte da palavra de Deus. 4 verdades sobre a mentira. Poderíamos aqui ter mais verdades, poderíamos passar aqui bastante tempo falando sobre isso. Mas eu acho que aquilo que já vimos essa noite, aquilo que já observamos, e eu desafio você a estudar um pouco mais sobre isso na palavra de Deus. Procure estudos sobre isso. A internet tem bons estudos, cuidado, né? Selecione. Mas faça o seu próprio estudo, pegue a palavra de Deus.
Pega uma Bíblia que tenha temas em concordância, pega ali todos os versículos que falam sobre mentira. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você, vai ministrar o seu coração para que a gente viva cada vez mais uma vida de verdade, praticando a verdade, obedecendo a Deus em todas as coisas, sendo verdadeiros nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, não é? Não permitindo que nenhuma mentira, nenhum engano saia dos nossos lábios, mesmo que estejamos ali numa situação desconfortável. Confie em Deus, confie no poder de Deus, confie que o Senhor vai assumir aquela situação, não é? É muito melhor você dizer a verdade e praticar a verdade, obedecer a Deus, do que conquistar alguma coisa com a mentira, ou num momento, numa determinada situação. Porque, afinal de contas, eu quero encerrar com isso. Nós estamos falando de eternidade. Não teremos eternidade com Deus se usarmos o subterfúgio da mentira, do engano, para lesar pessoas, para enganar pessoas, para nos beneficiar. Estamos falando de eternidade. A mentira pode dar até, como já falei, algum resultado bom, positivo, entre aspas, naquele momento, naquela situação. E a pessoa pode até se sair bem naquilo ali. Tantas pessoas aí nesse mundo se saem tão bem mentindo, conquistam tantas coisas, riqueza, poder, prestígio, não é? Mentindo. Mas e a eternidade? Como fica? Tantas pessoas aí que estão milionárias por causa da corrupção, da mentira, do engano, do roubo. Mas e a eternidade? Como fica? Como fica a eternidade? Vimos aqui bem claro. Aquele que ama e pratica a mentira não terá parte com Deus. Não estará na eternidade com o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que gentilmente me ouve agora, pense nisso. Ore a Deus. Peça, Senhor, me ajuda a viver pela verdade. A ser uma pessoa verdadeira. Cristo é a verdade. Transparente. Cristo é a verdade. Nele não há erro. Nele não há sombra de variação. Não há possibilidade nenhuma de nosso Senhor mentir. Ele nunca mentiu. Sua palavra é verdadeira. De Gênesis a Apocalipse. É a pura verdade. Então nos apeguemos à verdade que é Cristo. E sigamos em frente nessa caminhada. Lá na igreja eu sempre digo, estamos no deserto. Como o povo de Israel, estamos no deserto. Essa vida é um deserto. Mas nós vamos chegar em Jerusalém. Nós vamos passar o Jordão. Nós vamos chegar à Terra Prometida. Se nós vivermos e praticarmos a verdade. Eu queria ter um momento de oração com você agora. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Quero abençoar a sua vida. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua santa palavra, que nos foi pregada, nos trazida pelo teu Espírito. Essa palavra possa nos ajudar, Senhor, a rejeitarmos toda mentira, todo engano na nossa vida e vivermos uma vida que agrade ao Senhor, baseado na verdade, naquilo que é correto, naquilo que é certo. Senhor, que essa palavra não seja roubada, nem se perca no nosso coração, mas que em todo momento sejamos vigilantes e atentos, para que situações não nos peguem de surpresa e venhamos a mentir, Senhor. Mas muito pelo contrário. Me ajuda o meu irmão, a minha irmã, aquele que nos ouve esta noite, a vivermos, praticarmos e amarmos a verdade. Acima de tudo, a verdade. Porque isto agrada o coração de Deus. Quero abençoar cada família que me ouve, cada casa, onde a tua palavra tem chegado. Que chegue, ó Deus, de uma forma graciosa, de uma forma misericordiosa, mas também de uma forma transformadora. Para que a cada dia sejamos um pouco mais santificados na tua presença. Toma a tua igreja, mais uma vez te peço, que tem passado por esses momentos difíceis. Abençoa vidas agora que estão nos hospitais, ó Deus, com esta pandemia, com este vírus. Senhor, socorre o teu povo, socorre a humanidade. Tem misericórdia de nós, para que possamos ultrapassar tudo isso. E na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu abençoo em nome de Jesus a cada um agora, em nome de Jesus.
Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Se cuide. Mantenha o isolamento. Porque isso vai passar. Tudo passa. Isso vai passar. E o Senhor tem sido conosco. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.